Bem-vindos a mais uma edição do Checkmate. Hoje estamos de regresso ao Concelho de Salvaterra de Magos e apesar de termos convidado mais intervenientes, só temos a representação do Bloco de Esquerda e do PSD, do Bloco de Esquerda através do Nuno Monteiro e do PSD através da Flávia, e são ambos eleitos na Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos. Eu quero fazer referência também ao facto de ter sido convidada também a CDU, no entanto, o partido não se fez representar por ninguém, alegando não ter ninguém disponível. Da parte do Partido Socialista, a Daniela Casaca, também eleita na Assembleia Municipal, não pode estar presente e também não se fez representar. Já no último programa deixei essa nota. É de lamentar realmente que no Concelho de Salvaterra de Magos haja assim alguma falta de disponibilidade ou de interesse no que diz respeito ao debate político e nesse sentido não fará sentido, passo a repetição, continuarmos a fazer checkmates dedicados ao Concelho de Salvaterra de Magos e a abordar assuntos do Concelho. Não quer dizer que não se venha a fazer do futuro, mas neste momento não se justifica. É com imensa pena que este, para já desta temporada, será o último checkmate no que diz respeito ao Concelho de Salvaterra de Magos e, enfim, todos aqueles assuntos que dizem respeito ao Concelho. De referir também que pedi tanto à Flávia como ao Nuno para sugerirem um tema. A Flávia Santos sugeriu a descentralização de competências para os municípios por parte da Administração Central. O assunto já foi abordado no checkmate anterior, mas vamos voltar a falar até para conhecer melhor também qual a posição do PSD face a esta matéria. O Nuno Monteiro referiu também como um dos temas a ser tratado e que está na ordem do dia a questão dos transportes e que entronca aqui também nas questões de mobilidade. Agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença e vamos então avançar com o programa, começando por aqui, por esta questão sugerida pelo Nuno, que tem a ver com a mobilidade e com os transportes. Ainda esta semana foi assinado, no que diz respeito à área metropolitana de Lisboa, os novos contratos para a redução dos passes e do preço dos transportes públicos. Alguns municípios que não estão contabilizados como sendo da área metropolitana de Lisboa, mas que é o caso de Salvaterra, mas que também fazem esta deslocação de pessoas que trabalham para Lisboa, têm-se queixado um pouco de não serem abrangidos por estas reduções tarifárias. Nuno Monteiro, qual é a visão do Bloco de Esquerda face a esta matéria? E sendo que também já foi dito que estes municípios de futuro poderiam, de certa forma, também vir a ser abrangidos com algumas reduções. Penso que da informação que tem também o Concelho de Salvaterra de Magos, o município poderá ter reduções, não estas da área metropolitana de Lisboa, mas também reduções. Nuno, vou-te pedir para introduzir o tema. Muito bem. Primeiro, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. É realmente infeliz que este seja o último checkmate por uma razão. Este é o único espaço público, pelo menos de transmissão, e que permite com alguma facilidade as pessoas acompanharem a vida política no Concelho. É o único espaço que o permite. E é muito mau ver que as outras forças políticas não se fazem representar e não estão interessadas em ter esse debate e a forma como melhorar o Concelho. Nós já tentámos por diversas vezes, permita-me só introduzir aqui o tema, em Assembleia Municipal, a transmissão online seria uma forma, tal como é aqui o checkmate, de as pessoas estarem a par das opiniões e das ideias que as forças políticas têm para o Concelho. Ela foi rejeitada, sempre foi bloqueada, será apresentada agora novamente. Havendo a infelicidade de não poder continuar com o checkmate, espero que a maioria consiga aprovar na próxima Assembleia Municipal essa transmissão online, porque visto que perdemos esta ferramenta, que na minha opinião é bastante útil, espero que pelo menos a Assembleia Municipal se possa transmitir online para ver essa proximidade. Tal como já acontece com os municípios. Com tantos outros municípios, mas quando há estas maiorias, permita-me dizer, absolutíssimas, fica complicado existir algum debate porque existe muita centralização das coisas. Mas enfim, continuando e avançando para os transportes, que assim é um problema grave no Concelho. Eu tentaria aqui dividir este tema em duas partes.
uma que diz respeito à mobilidade realmente interna no município, no nosso concelho, e outra que introduz aquilo que a Marta diz é relacionado com o Fundo Ambiental criado pelo Governo para esta redução nos transportes coletivos. E podemos começar por aí. Portanto, o Fundo Ambiental ronda ali os 100 milhões, 104 milhões, se não estou em erro, e para o Bloco aqui é a questão, primeiro dizer que esta é uma medida muito importante. É uma iniciativa muito importante e é de encontro a uma ideia que é a utilização e o serviço público, neste caso, dos transportes, muito importante. Agora, existe aqui um problema e uma assimetria grande na distribuição disso. E no que nos toca a nós, estamos a falar que dos 104 milhões nos cabem para a comunidade intermunicipal da Alzira e do Tejo, que é ela que vai ficar responsável por isso, cerca de 1.066.000 euros. Para a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, que entronca na passagem connosco, estamos a falar de 898.000 euros. Isto quer dizer o quê? Que desse fundo ambiental, 75% dele é vocacionado para as áreas metropolitanas. E o que nós sabemos é que nessas áreas metropolitanas concentram cerca de 50% da população portuguesa. Portanto, até na forma como é distribuído, a coisa não está correta. Não deixando de salientar mais uma vez que esta é uma boa medida, é importante a forma como ela se executa, e a seguir vamos falar da descentralização, que em parte pode ser uma boa medida, mas a forma às vezes de executar é que nos traz problemas. Bom, e aqui, sendo que a comunidade intermunicipal é que vai tratar da gestão de todo este processo, e a Marta falou na possibilidade de haver uma redução dos transportes, não é nada confirmado, fala-se que poderá acontecer, não é nada confirmado. E aqui o Presidente da Câmara de Salvaterra, porque é ele o representante na comunidade intermunicipal, né, nestas comunidades intermunicipais que existem, é dele o papel de pressionar e ser proativo para trazer mais valias ao Concelho de Salvaterra de Magos. Porque nós temos muita deslocação, pessoas que trabalham em Lisboa, essencialmente, podemos falar em Santarém também, mas essencialmente em Lisboa, Vila Franca, até ao comboio, e é necessário ele fazer esse trabalho. E de todas as vezes que nós temos questionado e temos colocado estes problemas, feito inclusive moções, o Presidente da Câmara vota e o Executivo vota sempre favoravelmente. Mas quando se fala nelas e o que é que vai ser feito, o Presidente da Câmara toma a posição de empurrar para a comunidade intermunicipal essa responsabilidade. E eu acho que ele tem um papel, porque infelizmente, porque eu não concordo com este formato de comunidades intermunicipais da forma como está criado. Mas é ele a pessoa que nos representa. Portanto, é dele a responsabilidade de fazer alguma coisa sobre isso e de exercer essa pressão. E infelizmente também a Câmara acha, e agora passando à segunda parte, daí eu dizer no início, gostava de dividir isso, que é a mobilidade no nosso concelho. E questionado, o Presidente da Câmara acha que a mobilidade no nosso concelho é satisfatória e que os municípios estão satisfeitos com ela. Eu acho que aí há um grande trabalho a fazer. O Bloco está a desenvolver trabalho nesse sentido e eu posso-vos dar aqui alguns exemplos e quem é do município vai de certeza perceber isto. Vamos falar na freguesia dos Forjos de Salvaterra. Existe a Estrada Nacional, 114, se não estou em erro, e é onde passa a Ribatejana, a carreira da Ribatejana. Tudo o que é periferia não tem forma de chegar lá. Portanto, tirando a Ribatejana não há grandes alternativas, a não ser o transporte próprio, não é? Ora, aí está uma coisa importante. Criar alternativas que permitam um circuito dentro do concelho que dê pelo menos a pouca, e deixe-me fazer aqui a referência, a pouca oferta que a Ribatejana dá. Continuando com os exemplos, e já vou explicar a parte da pouca oferta, Marinhais a mesma coisa. Existe Estrada Nacional, ligada à Glória, tudo o que está na periferia não tem acesso. Isto até é serviços. Venhamos, os correios, a junta de freguesia, aquelas coisas que no dia-a-dia são necessárias. Em Marinhais, há pessoas que se têm de deslocar cerca de 4, 5, 6, 7 km. E ou pessoa em carro, ou bicicleta, agora falamos das pessoas mais idosas, como é que chegam lá? Não há alternativa. E isto é uma das coisas que tem que ser pensado por este Executivo. O Bloco está a desenvolver trabalho nesse sentido, fará chegar dentro em breve, e é necessário criar uma rede que ligue o concelho aos serviços e às necessidades das pessoas. E quando me referi há bocado à pouca oferta que tem a Ribatejana, dou-lhe aqui um exemplo. Primeiro, quantidade de preços para Lisboa, não é? Sendo que nós temos aqui bons acessos a Lisboa e podíamos ganhar com isso.
são muito reduzidos. Existe um de manhã, portanto, mais ou menos, naquela hora que nós assumimos, que é a hora de entrada para o trabalho, existe um expresso e uma carreira normal. E depois, veja isto, em Santarém, não é? O Hospital Distrito e a sede Distrito, se eu tiver um familiar hospitalizado e queira fazer uma visita ao sábado ou ao domingo, eu não tenho forma de lá chegar. Isto não faz sentido. Não faz de forma nenhuma sentido. E depois, o que é que nos estranha a nós? Quando o Presidente da Câmara diz que acha que os municípios estão satisfeitos com a mobilidade e os transportes na reunião de Câmara. É incompreensível e acho que este é um problema sério do nosso Conselho, toca à mobilidade, toca a transportes. E nesta parte, nós não podemos ser excluídos desta boa medida do Governo e tem que ser feita uma força para que nós passamos e que temos essa deslocação e eu atrevo-me aqui a falar que entroncamento, tomar, e toda esta gente merece, existe um movimento pendular muito grande para o trabalho de Lisboa. Já vamos depois também abordar a questão da descentralização de competências nesta questão dos transportes, mas para já também ouvir a Flávia relativamente a à situação da mobilidade no concelho de Salvaterra. Como é que o PSD vê estas questões? Na questão da mobilidade, e aqui dividindo também o tema como o Nuno dividiu, quer dizer, em boa verdade, eu gostava de começar por outro lado. Gostava de, antes de falar em qualquer um destes temas, deixar aqui uma palavra de homenagem ao Fernando Zé da Cabana, que faleceu a semana passada. Também tinha aqui essa nota, okay. Se a Flávia quiser deixar para o final, sim. Tudo bem, pode ser. Não tem problema. Então, voltando aqui ao tema da mobilidade, e sim, achamos que é uma medida positiva, achamos que é um apoio positivo a todas as famílias, este pacote social que neste momento está a ser integrado nas áreas metropolitanas, tanto de Lisboa como do Porto. Achamos, como tem sido notícia na comunicação social, que é desigual e que é eleitoralista e que é demasiado rápido. Partilha da mesma visão com o Rui Rio. Partiu exatamente da mesma visão com o Rui Rio. Portanto, é demasiado rápido, não sei até que ponto estamos a conseguir acautelar a qualidade do serviço, porque eu trabalho em Lisboa, eu ando de transportes públicos todos os dias e eu sei o que é comboios suprimidos, metros atrasados e, portanto, quando falamos em baixar os valores, e que supostamente nos traz, primeiro, uma grande qualidade a nível ambiental na cidade, retirar todos os automóveis dentro da cidade, facilita imenso a vida de quem cá vive, de se deslocar e espero eu que venha a facilitar o ar que nós respiramos todos os dias, mas isso vai-nos trazer um enorme fluxo àquilo que é os transportes todos os dias. E a verdade é que os transportes todos os dias são caóticos. São caóticos de manhã e são caóticos à tarde. E eu, aqui há um ano talvez, tivemos a situação de que não havia bilhetes no metro, não conseguimos comprar bilhetes para andar de metro. Será que estamos a cautelar todas estas imprevisibilidades da medida? Será que vamos ter comboios suficientes para aquilo que será a procura? Quando todos os dias existem comboios suprimidos na CP, na Fertagos. Mas considera que haverá um aumento da procura com esta redução do espaço ou as pessoas vão continuar a optar pelo carro? O suficiente? Eu acho que as pessoas são comodistas o suficiente, mas a verdade é que nós não conseguimos estacionar em Lisboa. Qualquer pessoa que trabalha na zona do Marquês, na zona do Saldanha, não tem um estacionamento, ou se tem um estacionamento vai pagar 150, 200 euros por mês. Estamos a falar de uma diferença de 40 euros de passe para 200 euros de metro. E sim, as pessoas são comodistas, mas eu acho que quando se fala de 150 euros de poupança, as pessoas vão repensar a sua vida. É um valor que tem impacto. E preocupa-me, primeiro que não seja igual para todos, porque eu que trabalho em Salvaterra, eu que moro em Salvaterra, que é a 45 minutos de Lisboa, demoro possivelmente menos tempo do que muitas das pessoas que vão de carro. Eu não devo ser diminuída naquilo que é a minha deslocação para o trabalho todos os dias por não morar na Grande Lisboa, porque eu fiz uma opção de vida que é descentralizar, ir para a minha terra. E aí eu preciso não digo que seja aos 40 euros de passo social, sim, vamos ver ao quilómetro, vamos ver o apoio pela população, tudo bem, entendo,
mas acho que tem que haver aqui um Uma grau de redução igualdade significativa. maior. Sim, Mais uma redução significativa. mais significativa. Mas a Flávia também não tem informação, ou pelo menos ainda não se conhece ao certo, qual a redução que vai acontecer, por exemplo, a um município como Salvaterra de Magos. Neste momento não temos conhecimento de Há nenhuma. indicação, Fala-se por na exemplo, possibilidade de... Por exemplo, há a indicação que em Benavente a redução pode passar de 100 euros mais ou menos para 60 euros. Não sei se não tem ainda, portanto, confirmação de Salvaterra. Nenhuma. Mas como falo de Salvaterra, falo, por exemplo, do entroncamento. Eu conheço muitas pessoas que viajam todos os dias do entroncamento para Lisboa. Fazem-no de comboio. E até de Tomar, como disse e também. até de Tomar também para Lisboa todos os dias. E passam por todas estas situações que eu estava a referir, que são os transportes suprimidos por falta de manutenção, porque temos carruagens avariadas, porque tiramos os comboios e substituímos peças uns dos outros. Portanto, isto acontece verdadeiramente. E isto é um problema. Ok? Depois, portanto, o que me preocupa mais nesta medida é o facto dela ser tão imediata, tão eleitoralista para apanhar a boa onda das eleições, que não se esteja a cautelar todos os problemas que isto pode trazer. Mas acha, por exemplo, uma vez que há ali muitos municípios, agora estou-me a lembrar tanto de Salvaterra como de Benavente, entre outros, que só tem uma única opção em termos de transportes públicos que diz respeito à empresa transportadora Ribatejana. Acha que, de certa forma, houve aqui um benefício, entre aspas, por parte desta empresa, no sentido em que é a única que tem esta oferta e que não tem concorrência, não é? E que houve pouca pressão por parte dos municípios também relativamente à empresa de alargar a oferta ou de tentar pôr mais transportes a outras horas. E isto não falo só do conceito de Salvaterra de Magos, portanto não sei se podem dar também uma opinião ou se têm uma visão mais abrangente sobre a atuação desta empresa. Se for sincero, não conheço quais é que foram as negociações do Executivo de Salvaterra ou de qualquer dos outros concelhos vizinhos naquilo que é a pressão sobre a Ribatejana de alargar o serviço, de pôr mais horários à disponibilidade o Presidente da Câmara diz que está tudo bem, porque é que ele há de pressionar? Portanto, se eu não estive, como é óbvio, presente nesta reunião de Câmara, mas lá está, se nós achamos que o serviço que nos prestam é aceitável e que estamos bem, os municípios estão satisfeitos, é normal que estejam. Eu não vou mandar um número, mas quase que aposto que mais de 80% da população de Salvaterra tem carro próprio. Ou tem uma moto ou tem uma bicicleta. Em relação à concessão, permita-me, a Câmara vai ter agora essa oportunidade. Os contratos com a descentralização. Não, e os contratos são renegociados agora no final, em outubro, se não estou em erro, em outubro de 2019. Portanto, a Câmara vai ter essa oportunidade, realmente, de perceber que tem uma empresa que tem um monopólio dos transportes ali e vai ter que ter a responsabilidade de lhe exigir mais condições. O problema é que nós temos um Presidente que acha que a população está satisfeita. Isso é perigoso. Porque se ele acha que a população está satisfeita, eu duvido que ele vá ser exigente na negociação que vai ser feita pela comunidade intermunicipal, porque esse nível de transportes é feito pela comunidade intermunicipal, eu duvido que ele vá ser exigente o suficiente para suprimir as necessidades que tanto eu como a Flávia identificámos aqui, porque parecemos que a generalidade das pessoas acredita e pensa nisso. Que há um mau sistema de transportes. A Ribatejana não presta um bom serviço neste momento. Mas com esta descentralização de competências, que foi o tema também sugerido pela Flávia, em relação aos transportes, poderá haver aqui mais pressão por parte dos municípios? Vejamos uma coisa. Em relação a este tráfego de passagem, portanto, estas linhas que ligam, no caso de Salvaterra e Benavente, isso fica a cargo da comunidade intermunicipal. Okay? E aí, o Presidente de Câmara tem a responsabilidade de sendo o único representante. Agora, fica aqui uma dúvida, eu pelo menos tenho, no que toca à mobilidade interna, ao circuito interno, a parte que eu expliquei inicialmente. Aí eu acho que a Câmara pode ter um papel crucial no desenvolvimento desses acessos da população ao resto, à linha da Ribatejana. Aí eu acho que o município tem que ter um papel importante. Flávia, relativamente, e agora entrando aqui na questão da descentralização de competências para os municípios, a Câmara aceitou as competências por parte da Administração Central. Vai haver aqui algum benefício para os municípios, algumas questões estarem
à responsabilidade da Câmara? Eu acho, e isto é a opinião generalizada do PS, nós achamos que sim, a descentralização traz benefícios aos municípios. Nós acreditamos que quem está mais perto conhece melhor, resolve melhor e mais atempadamente. Portanto, sim, em teoria, a descentralização traz todos os benefícios aos municípios. Agora, é claro que isto traz toda uma quantidade de questões por trás, não no conceito em si, que é a descentralização, mas na forma. E, por norma, a forma é sempre o problema de como é que as coisas acontecem. Acha que não está acautelada, tanto a questão financeira como humana? Espero que esteja. Não tenho, neste momento, dados que possa quantificar, mas é isso que me preocupa. Portanto, preocupa-me duas coisas. O envelope financeiro, não é? Porque nós não podemos estar a assumir responsabilidades como, por exemplo, estradas, como, por exemplo, saúde, sem que isso venha acompanhado do devido envelope financeiro. Portanto, as medidas têm que ser bem ponderadas. E quando dizemos que sim, nós, e o PSD também aprovou em Assembleia Municipal a transferência de competências, aprovámos de algumas. E aprovámos daquilo que o Executivo achou e que nos mostrou que seriam aquelas que, a curto prazo, a aceitar já, não trariam problemas nem de capacidade financeira, nem de meios técnicos para as aceitar. O que é diferente de todas aquelas que nós, inevitavelmente, queiramos ou não queiramos, acreditemos ou não acreditemos naquilo que é o princípio da descentralização, vamos ter que aceitar. Portanto, não vamos aceitar agora em 2019, podemos não aceitar em 2020, em 2021 elas estão cá. E nós vamos ter que as abarcar. E aquilo que eu disse na Assembleia Municipal e que espero que seja uma realidade é nós, aquilo que ganhamos, ao não aceitar todas as transferências de competência neste momento, ganhamos 2 anos para nos preparar para elas, porque elas são inevitáveis e estão cá. Mas sim, preocupa-me muito que não venham acompanhados do devido envelope financeiro, porque isso acaba por gerir tudo, acaba por gerir a capacidade técnica de contratação de meios responsáveis para que a descentralização aconteça e, portanto, isso é uma preocupação do PSD. Esperemos que o Executivo, que neste momento são eles que têm nas mãos toda a capacidade negocial, tanto com a comunidade intermunicipal como com o próprio Governo, que tenha cuidado nisso. O Bloco de Esquerda também já tinha abordado esta matéria e em todos os debates que se têm realizado a dúvida permanece sempre, é quase sempre a mesma, quais são os valores e se as câmaras vão ter ou não capacidade para fazer face às novas responsabilidades. Evidente, o problema que se põe na descentralização da forma que está a ser feita é esse mesmo. É que aceitamos meia dúzia porque dizemos que não têm custos. Eu mais uma vez já disse, da última vez aqui com o representante do PS, que mantenho a minha dúvida. Eu acho que é tanta coisa que é impossível de alguma forma aquilo não sobrecarregar o município. Portanto, aceitar que vamos aceitar 6, 7 diplomas e que eles não têm problema nenhum. Eu não consigo. Alguma coisa eles têm que acrescentar aos serviços do município. E se acrescentam, outras coisas podem ficar para trás. Portanto, eu isto não consigo acompanhar. Não sei se tem ideia ou se o Presidente da Câmara falou nisso, de alguns valores. Eu estou a perguntar porque noutros municípios já avançaram alguns valores, nomeadamente Vila Franca de Xira, que aceitou todas as competências delegadas e que já sabe o pacote fino, a receita e a despesa no que diz respeito, por exemplo, à educação. Pergunto se em Salvaterra já tem alguma informação. Não existe. Bom, então vamos avançar para outra questão que de Salvaterra de Magos tem sido uma questão falada já de algum tempo a esta parte e que tem a ver com a Associação Humanitária dos Bombeiros de Salvaterra de Magos. Está marcada para 28 de março, e este assunto também esteve aqui no último checkmate, está marcada para o próximo dia 28 de março uma Assembleia Geral para a aprovação das contas e, enfim, discussão de outros assuntos que estão a afetar a Associação. Eu vou questionar diretamente o Nuno, se já sabe o que é que sabe acerca da situação dos bombeiros, se já foram pagos os salários que estavam em atraso e como é que continua a acompanhar esta situação que parece que ainda não está debelada, ou seja, este assunto tem feito correr alguma tinta, passa a expressão, que eu me lembro há um ano e pouco, se calhar até mais, acho que até mais, e ainda continua a ser abordado.
se de certa forma isto afeta a atividade operacional ou como é que continuam a ver esta questão e outra, como é que pode ser resolvida? Se é que pode ser resolvida. Deixe-me ser muito prático em relação à primeira pergunta, se isto afeta. De alguma forma isto tem que afetar. Perdão, nem que seja na parte financeira, sendo que sabemos que existem contas bloqueadas e isso está a dar problemas com o pagamento dos vencimentos. Existe o abastecimento de gasóleo que o Presidente da Câmara diz que tem garantido, mas no mínimo, pensando que tudo isto tem solução, a moral tem que estar afetada das pessoas que se esforçam todos os dias para manter a corporação no ativo. Qual é a solução para ali? A ver do Nuno e do Bloco de Esquerda? Tudo isto, não é? Toda esta situação vem de uma penhora feita pelo anterior comandante, o ex-comandante dos Bombeiros de Salvaterra, Paulo Dionísio. O ex-comandante esteve na última Assembleia Municipal, interveio no período para o público, no final, e fez questão de explicar a sua versão da história. Infelizmente, deixe-me só fazer aqui este parênteses, que eu acho importante, ele ir ali àquele local público mostrar a sua parte da história, mas infelizmente eu acho que houve muito pouca preocupação da parte, essencialmente de quem dirige a mesa, do Presidente da Assembleia, em perceber quais seriam os problemas e de que forma é que aquela participação do ex-comandante podia ser um contributo peço desculpa, para a resolução. Preocupou-se mais em tentar levantar ali meia dúzia de questões que eu pessoalmente até intitulei como o sangue, quando se gosta de ver sangue nestas coisas, então pareceu um pouco a preocupação na resolução do problema. E aqui, eu devo dizer que no final falei com a direção dos bombeiros, estava presente nessa Assembleia também. Direção, não é? Com a atual direção. Tive a oportunidade de questionar o ex-comandante sobre a possibilidade, porque eu acho que aqui, da forma que está, a única possibilidade será chegarmos a um acordo entre a atual direção e o ex-comandante. E ambas as partes se mostraram, pelo menos à pergunta, disponíveis e receptíveis a essa possibilidade de acordo. E agora alguém vai ter que fazer esse trabalho de intermediário, porque a situação é muito grave e temos que nos chegar à frente. O município é que deverá ter que ser intermediário? Eu acho que tem... Promover o diálogo? Claro que sim. Claro que sim. Eu acho que todos temos essa responsabilidade, não nos podemos descartar dela, mas o Presidente da Câmara está numa posição, se calhar, mais favorável para conseguir garantir essa resolução. Penso que, se não for uma obrigação, é pelo menos importante que o faça. Mas eu volto a referir que acho que todos temos essa obrigação, todos devemos ter esse cuidado. Flávia, esta guerra que já dura algum tempo entre alguns elementos, dos bombeiros e não só, de que forma é que tem afetado o socorro às populações, se é que tem afetado, e como é que as pessoas também, pela vossa percepção, têm analisado ou visto esta questão dos bombeiros? Em boa verdade, aquilo que a grande maioria das pessoas, ou que a população em geral sabe sobre o que se passa dentro dos bombeiros, é visto, lá está, pelo aquilo que é escrito, que é dito, que vem à tona no Facebook e nos órgãos de comunicação social. Portanto, muitas vezes temos o ex-comandante é que é o culpado que está a tratar mal os bombeiros, temos a visão da direção dos bombeiros é que trata mal o ex-comandante, mas a verdade é que é necessário ouvir as duas partes. E eu não pude estar presente na última Assembleia Municipal, mas soube que houve esta tentativa de esclarecimento do ex-comandante dos bombeiros perante a Assembleia Municipal e que é muito importante, porque é muito importante avaliar as duas partes. Mas, acima de tudo, e quando se fala do socorro dos municípios, é muito importante que se resolva. E não se resolve só a tentar assegurar o gasóleo, não se resolve só a tentar assegurar o ânimo da corporação, porque sim, em última análise, se mais nada ficou beliscado, pelo menos o ânimo daquelas pessoas que todos os dias dão a cara e que vão para o quartel tem que estar melindrado com isto. Tem que estar, porque todos os dias sai uma nova notícia sobre
a Corporação de Salvaterra que não presta socorro, que não chega a tempo. Portanto, isto é mau para quem trabalha e para quem tenta desenvolver a sua atividade. E, como o Nuno diz, ambas as partes se mostram receptivas àquilo que será o diálogo e o acordo. Acho que neste momento temos que partir para aí, porque andamos há um ano a chocar uns com os outros e a resolução não está em lado nenhum, cada vez está pior. Temos a corporação com as contas penhoradas, com os salários em atraso ou não sei se já estará resolvido, mas isto não é bom para ninguém que vive em Salvaterra e, portanto, em última análise, não sendo obrigação do Presidente da Câmara, será pelo menos obrigação moral, por assim dizer. Foi o eleito, é o representante de todos os municípios de Salvaterra neste momento, se calhar terá que partir também do Executivo a mediação da resolução deste problema, se é que ela pode ser efetuada. Eu acho que muito importante também, se me permite, é que apareça, dando todo o crédito a esta direção, que está lá legitimamente eleita, mas há uma Assembleia marcada e existe a possibilidade de haver... Apresentar listas, exatamente, não é? apresentar lista e haver uma nova direção. E eu acho que o movimento associativo é uma coisa muito importante, é uma das dinâmicas essenciais da sociedade. E eu queria aqui levantar uma coisa muito clara e direta, que é importante saber dar espaço à importância e à política, porque ela tem o seu espaço e tem a sua importância muito relevante no desenvolvimento do Conselho, e é existir o espaço do associativismo. E Salvaterra de Magos tem o mau histórico de misturar as duas coisas. Mistura a política com o associativismo. E isso, historicamente, não tem dado bons resultados. E o que é importante é que, seja qual for a solução que se encontre, ela seja feita por pessoas que querem O bem da instituição, a instituição à frente. tirar umas palavras, ok? E que não pense que, ou se, posso tirar daqui algum dividendo político. Mais uma vez eu volto a explicar, porque é uma coisa que no Conselho de Salvaterra de Magos, é mais uma crítica que eu deixo à dinâmica do Conselho, é que a relação e a promiscuidade que existe entre o associativismo e a política é alguma. É alguma. E isso não pode trazer nada de bom, porque o associativismo na sociedade será das coisas mais importantes. É o que junta as pessoas, é o que faz as pessoas terem objetivos comuns e fora do seu trabalho, fora das suas obrigações, por proatividade o querem fazer. É um movimento muito importante e que não deve ser beliscado por interesses políticos. A Flávia também partilha desta visão, que tem prejudicado o associativismo acho aqui. que é um dos males do nosso Conselho. Eu acho que depois de tantas coisas que se têm passado em algumas associações do Conselho, temos que chegar ao ponto de parar e olhar para as associações por aquilo que elas fazem, por toda a dinâmica social que elas entregam ao nosso Conselho. Nós não podemos olhar para as associações de, muito bem, agora vou pegar nisto e vamos lá ver, porque daqui a 4 anos vai haver eleições. Ou daqui a 2 anos vai haver eleições. E depois demora outra vez mais 4 anos para haver eleições e, portanto, a coisa... Alguém há de resolver naquele entretanto. Mas como é que classifica o relacionamento, por exemplo, entre as próprias associações? Há espaço para esse debate? As associações todas do Conselho reúnem-se, como alguns municípios fazem, têm reuniões do movimento associativo, ou para discutir problemas muitas vezes em comum. As próprias associações, como é que se relacionam entre si no Conselho? Permita-me dizer-lhe... Força. Permita-me dizer-lhe até que essa é uma das propostas do Bloco, faz parte do programa eleitoral, que tem a ver com o Gabinete de Apoio ao Associativismo. Porque eu muito antes de ouvir falar sobre a política ou de pensar em entrar nela, por todos esses motivos, tenho muitos anos já de associativismo. E conheço as dificuldades, conheço a realidade e essa acho que era uma medida importante, que era um gabinete de apoio, porque há várias dificuldades, sejam jurídicas, técnicas financeiras, logísticas, todas essas. E existe muito, atenção, que eu não quero generalizar quando falei aqui que a política se mete no associativismo. Existem muitas associações em Salvaterra e na sua grande maioria, e que fica aqui que é para não haver confusões, na sua grande maioria nenhuma tem ligações políticas. Agora, existem umas que eu não posso deixar de dizer que estrategicamente têm influência política.
E essa ideia de juntar as associações, perceber os seus problemas, para toda a gente rumar no mesmo sentido, era muito importante, mas no Conselho de Salvaterra de Magos não existe. E as próprias as associações e as coletividades dão-se bem entre si? Flávia, qual é a visão do PSD? Ou há, de certa forma, alguma rivalidade em algumas questões? Poderá existir alguma rivalidade, mas nem sequer me parece que isso seja um problema. E basta ver que existem momentos no Conselho em que as associações estão todas juntas e colaboram imenso umas com as outras e não traz nenhum problema, ajudam-se umas às outras e a verdade é que quem está no movimento associativo sabe que estamos ali todos para o mesmo. É para melhorar a sociedade onde vivemos, ajudar socialmente todos os nossos pares, é para isso que as associações servem. E em boa verdade, isto que o Nuno está a dizer é mesmo verdade, nós temos muitas associações no Conselho. São para cima de uma centena de associações e a grande maioria não tem nenhuma conexão política. Mas acha que há necessidade de fazer este debate entre as próprias coletividades? Acho que é necessário, até porque muitas das coletividades têm os mesmos problemas e podem procurar a solução todas juntas. E sim, é conversando que nós nos entendemos. E se calhar o problema que eu estou neste momento a ter, qualquer um dos meus colegas já teve e vai-me saber ajudar. Portanto, existe de facto a necessidade de criar um espaço para que todas as associações comuniquem. Existe essa lacuna, sim. Relativamente a questões de segurança, dar nota também que já arrancaram formalmente, dia 1 de março, as obras de adaptação da antiga Escola Primária da Avenida para o posto da GNR, da sede do Conselho. A assinatura do auto contou com a presença do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Não sei se querem também fazer alguma nota, Nuno, relativamente a esta questão. A nota tem que ser positiva e só tem a lamentar ser tão tarde, não é? Um processo já vem com tantos anos, foi preciso termos um governo central socialista e uma Câmara Socialista para conseguirmos finalmente assinar o protocolo e dar condições aos militares da GNR que tinham um posto que perdão uma expressão, não lembra nem ao diabo, como muitos existirão por este país. Portanto, é ótimo felicitar a construção do novo posto e finalmente existem condições dignas para os militares da GNR no Conselho, pelo menos na vila de Salvaterra de Magos. Ainda assim, pela informação que tem, o número de efetivos vai se manter, Flávia. O número de efetivos da GNR. Portanto, isto é apenas uma... Sim. Vão para melhores condições, mas o número... Que bem merecem, Felizmente que vão para melhores condições. Que bem merecem. Claro. Aqui deixa essa nota de espero que demore menos a ser construído do que aquilo que foi a arrancar a obra. Porque a verdade é que isto é um processo que se arrasta há uns 3, 4 anos. Nós sabemos que na altura... O processo tem mais, assim. Sim, o processo tem mais. Está pelo menos há 2 anos aprovada o início do concurso público para a obra. Portanto, a primeira pedra. A primeira pedra está lançada, esperamos que venham muitas e rapidamente atrás delas. Os últimos governos têm mais experiências com as primeiras pedras. Metem a primeira, metem a primeira e depois não têm sabido onde é que se encaixa a segunda. Vamos ver. Não é bem o último governo que tem essa lacuna. Os últimos, eu disse os últimos governos. Bom, deixar nota também, a Flávia referiu, de que faleceu o Fernando José de Andrade, conhecido empresário e gerente da Cabana dos Parodiantes, um ícone de Salvaterra de Magos e diria até da região. Faleceu com 54 anos, sendo este um nome ligado à cultura do concelho e da região. Em que é que se vai traduzir esta perda, Flávia? É uma perda muito grande. Para quem é de Salvaterra e para quem, como eu, se habituou nos últimos 20 anos da minha vida a entrar na Cabana dos Parodiantes, não todos os dias, mas quase todos os dias, e a ser todos os dias recebida pelo Fernando Zé, desde os dias em que ele estava super satisfeito até os dias em que ele não estava assim tão bom humor, é uma perda muito grande. A Cabana dos Parodiantes é um ícone do concelho, e o Fernando Zé era o seu nome maior. Ele levava o nome da Cabana, dos Barretos e de Salvaterra de Magos a todo lado onde podia. E a verdade é que, para além de ser um comerciante de Salvaterra, era um professor, um amigo, um homem com quem nós podíamos ter conversas de horas e horas de uma cultura sem fim. Portanto, ele era, acima de tudo, um homem bom. E quando nós perdemos um homem bom,
é uma grande perda para toda a comunidade. Aquele espaço recebeu diversas personalidades, tertúlias. Não sei se quer deixar também alguma recordação particular ou algum momento especial que tenha vivido e que a tenha marcado ali naquele espaço. Na cabana? Na cabana. São muitos. Certamente a juventude, não é? Também durante a juventude, a adolescência. Toda a adolescência, toda a juventude, desde quando faltávamos às aulas para ir para a cabana conversar. Desde quando nas mesas da esplanada colocávamos os blocos A3 e começávamos a desenhar, e o Fernando Zé, como era das artes e como era professor, vinha sempre dar um palpite e dizer: isso não está muito bem, ou não me ponhas o lápis dessa forma, faz antes assim. Portanto, as memórias são muitas. Eu vou à cabana dos parodiantes possivelmente desde os meus 14 anos. Foram muitos pequenos almoços, muitos lanches, muitos cafés à noite. O primeiro café antes de ir para um sítio qualquer ouvir música, muitas tertúlias, muitas conversas que fui lá assistir, muitos jogos de futebol, portanto vai deixar sempre muitas saudades. E aquele legado, agora que não sei se tem essa informação, que seguimento é que vai ter? Não fazemos ideia, esperemos que se mantenha Claro. e que haja... Porque senão é um espaço que fica em falta. O Fernando era sem dúvida um sinal mais para o Conselho. E se calhar conseguia ele, no espaço dele, colmatar algumas falhas que outros que se deviam preocupar, essencialmente a nível cultural. Cultural não o fizeram. E o Fernando tinha esse cuidado, tinha essa capacidade, inclusive de trazer gente de muitos setores, de muitos quadrantes, de diversas áreas, e de dar a oportunidade às pessoas de Salvaterra de conhecerem outros horizontes que não só os limites do Conselho. O legado era evidente que era muito importante preservar, exatamente por isto. E realmente é de salientar todo. Nossa passagem é curta, uns têm a passagem mais comprida que outras, mas no essencial eu acho que o Fernando marcou a sua passagem com muita coisa feita e fica como referência a muita gente. Antes de terminarmos o checkmate, não sei se gostavam de deixar também algumas notas acerca do mês de enguia, porque ainda está a decorrer. Qual é a percepção que têm tido desta iniciativa tão característica do Concelho de Salvaterra de Magos? Nuno? Bem, eu penso que está a correr bem, está a correr dentro da dinâmica dos últimos anos. A afluência parece ser semelhante, isto a olho é impossível perceber se é mais ou menos, mas parece no mínimo semelhante e é uma iniciativa importante para a dinâmica do Conselho. Só não posso deixar de dizer... A questão da data, não é? Não, a data, sim, trouxe ao debate. Eu acho que era muito interessante se um dia pudéssemos, calmamente, sem estas coisas do sou do contra ou sou a favor, falarmos sobre isso. Falarmos essencialmente com as pessoas que vivem disso, que fazem disso o trabalho delas, e com toda a gente à mesa tentarmos perceber se é ou não é possível e se é ou não é bom mudar. Agora, o que eu acho essencial percebermos, e dizendo mais uma vez que esta é uma boa iniciativa, uma boa aposta do Executivo, é nós percebermos que o Conselho de Salvaterra de Magos não é só festas e televisão, ou como eu costumo dizer, festas e romarias. O Conselho de Salvaterra tem que ser mais do que isso, tem a obrigação de ser mais do que isso. Tanto se falou de captação de investimento, criação de emprego, não se vê nada com o mandato do Partido Socialista, que tanto, era a bandeira deles. Andavam na rua a dizer que iam captar investimento, que iam trazer novos postos de trabalho. Isto não existe, isso não existe. Portanto, elogiando a realização do mês de enguia, elogiando quem tem o trabalho de toda aquela organização, que não é fácil e tem todo o mérito, mas é importante os municípios perceberem que Salvaterra não sobrevive, ou pelo menos não evolui, com festas e romarias e com inaugurações de plaquinhas ou de passeios. Temos que ir para além disso, temos que pensar para além disso. Infelizmente, este debate mostra que, ou é talvez o espelho e o reflexo daquilo que se vive na política em Salvaterra. Estou cá eu, que tenho vindo, a Flávia está também, depois falta o resto do pessoal para discutir política. Se calhar se fosse uma festa ou se viesse a televisão, tínhamos... Bem, isto é... Pelo menos tem câmaras. Admira-me não ter aparecido mais gente. Flávia, deixar também aqui uma nota, não sei se quer deixar também uma nota relativamente ao mês de enguia. O mês de enguia tem sido tema frequente, mas sim, o mês de enguia é uma iniciativa ótima, que dinamiza o Conselho, que mostra o Conselho, que traz pessoas ao Conselho. Basta passar ao fim de semana na avenida e ver que há filas para os restaurantes.
Isto nunca acontece, acontece em março, no mês Nesta da altura. enguia, e ainda bem que isto acontece. Mas aí não posso deixar de estar solidária com aquilo que o Nuno acabou de dizer. Falta algo mais. Portanto, falta mais. O Salvaterra não vive do mês de março e do mês da enguia. Infelizmente. Não vivemos disso. E nós precisamos de mais. E não, como também já fui acusado de dizer, não, eu não quero que o Presidente da Câmara vá dar dinheiro às empresas. Não é isto que eu quero. Nós gostávamos que fossem reunidas como é que eu ia dizer? Que fossem reunidas as necessidades, por assim dizer, para que as empresas venham para Salvaterra. Ou que não haja no orçamento para o Gabinete ao Apoio ao Empreendedorismo 400 euros ou 500 euros definidos. Certo, é isto que Não, isto não faz sentido. Agora falou-se que existiu a possibilidade ou o contacto de uma produtora de cannabis, porque penso que já está uma em Benavente, mas existe mais do que uma, pelo que sei. E o Presidente diz que encaminhou para o gabinete, depois diz que afinal não foi contactado, ninguém percebe muito bem daquilo. Então, mas nós não temos uma oportunidade, o Conselho não tem que ir ele à procura, nós não podemos esperar, penso eu, que a ideia de captação de investimento não é esperar sentado na cadeira que nos venham bater à porta. Temos que criar equipas para ir ao terreno, perceber quais são as condições que são precisas dar, temos que ir à procura. Não podemos estar sentados à espera e encaminhar para o gabinete dos 500 euros, que é o Gabinete do Apoio ao Empreendedorismo, que se não estou em erro tem 500 euros, definidos em orçamento. Definidos, sim. Definidos. Bom, fica também aqui essa nota e espero falar sobre estes assuntos e outros num próximo debate. Gostava muito que fosse um pouco mais alargado, vamos ver se de futuro há essa possibilidade. Agradecer também mais uma vez a vossa disponibilidade em deslocarem-se também aqui para o Checkmate, enfim, para as gravações do programa. Obrigada, Nuno, obrigada, Flávia. O Checkmate termina por hoje, regressamos na próxima semana. De recordar também que pode acompanhar o programa através das nossas redes sociais, nomeadamente através do Facebook, do nosso canal de YouTube, quer no canal de quer na Iris FM, e contribuir também para o debate político. Bom dia.